Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 5/4/2023. Estamos aqui no dia 5 de abril. Eita, seguimos rumo à Páscoa. Tá chegando, hein? Sexta-feira é santa. Santa pra quem? Vamos ver, né? Porque tem gente que festeja a Sexta-feira Santa e de santidade não tem nada, né? Continua fazendo as mazelas do planeta, continua fazendo os pecados do planeta e só pega e vai comer as comidas, só vai festejar a Sexta-feira e o Domingão e esquece o símbolo de fato, o que aconteceu. Porque Jesus, crucificado na sexta e ressuscita no domingo, na verdade de quinta para sexta, né? São 3 dias na mansão dos mortos. Então você tem um certo simbolismo aí. Meus queridos, a coisa é bem maluca. E falando em maluquice, ontem teve a live no canal principal. Você sabe o que aconteceu no canal principal? E eu fico pensando, sabe, gente, eu não sei o que acontece. E a aula foi justamente disso, né? De pegar e falar a verdade para as pessoas, falar as coisas nua e crua para as pessoas, e as pessoas se revoltarem, se rebelarem, porque o que eu falo é totalmente contra a crença da pessoa, o que eu falo é totalmente contrário do que a pessoa quer ouvir. E aí muitas pessoas pegam e falam assim: por isso seu canal não cresce, professor. Você tem que falar o que o povo quer ouvir. Eu não tenho que falar o que o povo quer ouvir. Eu preciso falar o que Deus precisa que as pessoas ouçam. Eu estou a serviço de Deus e não dos seres humanos. Eu estou a serviço de Deus e não do capeta. Eu preciso falar e alertar sobre as coisas, do que estão acontecendo, de como está se montando, como que está surgindo, do que está acontecendo, e não simplesmente passar a mão na cabeça e falar: vamos lá, é jeitinho daqui, jeitinho, o negócio é fazer esse sucesso, virar popstar. A aula ontem foi nessa pegada que eu tô falando pra vocês aqui. Sabe o que aconteceu? Saiu assim o que entrou numa semana inteirinha de inscrito, de gente entrando no canal, saiu tudo ontem. Todos ontem. Tipo, uma semana de entrando gente, saiu tudo ontem. Engraçado, né? E aí? Por que a pessoa saiu? Porque ela não aguenta ver um prisma diferente? Porque eu jamais falei que eu falo uma verdade? Eu jamais fundei uma religião? Porque o universalismo não é religião. Jamais. Se alguém transformar o universalismo em religião, está totalmente errado. O universalismo é você ver tudo de forma universal. É você não pegar e falar assim: a minha religião está toda certa, ela é maravilhosa. Não. Todas têm coisas boas e coisas ruins. E se todas têm coisas boas, eu tenho que procurar em outras religiões e outras os detalhes para eu adaptar a minha. Porque isso faz parte da evolução. Qualquer evolução que você possa ter mental, social ou espiritual demanda de comparação, de você pegar e ver o que é o melhor, o que não é melhor, e juntar as peças e ir. E não você pegar e falar assim: eu já sei o que é verdade, fecha aqui o negócio e vou andando. As pessoas estão lutando, falando: não, porque minha religião, porque a minha coisa, porque não tem o certo e o errado. Apareceu gente, até mulher falando lá que gosta de né, fumar o capeta lá, né, que é o coisa do capeta, né, o enrolado do capeta. Ué, o que eu vou falar? Olha, você está totalmente errada. Não, se pra ela tá certa, tá certa. Se pro outro tá errado. Mas desculpa lá. Se a questão é da Bíblia, pegou e falou em relação às quem manguaça, que o problema é ficar embriagado, então nós temos uma outra situação, porque a questão não é o consumo de fato. A questão é o que acontece com o seu cérebro que tira o seu poder de decisão.
o consumo de uma coisa ou de outra tira o poder de decisão, deixa a pessoa totalmente engrambelada, desculpa lá, mas eu tô vendo um monte de tarja preta que médicos estão dando por causa de coisa da cabeça, que tira a pessoa totalmente da realidade. E eu vou falar uma coisa pra você, espiritualmente que eu falo, eu posso falar espiritualmente. Espiritualmente é muito pior. E a pessoa fala mal daquele que enrola e consome o cachimbo do capeta. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Pro espiritual, às vezes, porque você olha com a visão humana, do jeito que a cultura te passou. Porque se a farmácia tá vendendo, então essa é santa abençoada. O que vem da rua, não. Ué, estão fazendo a mesma coisa com o chazinho. O chazinho de hortelã, se olhar lá na Anvisa, tá lá, tá proibido você pegar e vender. Chá de hortelã. Hortelã é hortelã. Eu fico falando assim, poxa, se eu for árabe, não pode mais fazer muita comida com hortelã, porque senão fazer um quibe e tal, pra comer, né? Tá lascado, porque tá virando um criminoso. E as pessoas não estão percebendo, porque a cultura já fez com que ela tenha uma outra verdade, uma outra mentira. Então, para ela, a verdade é: tudo da farmácia é lindo, maravilhoso e Deus abençoa e tá tudo certo. Se você não está conseguindo raciocinar direito, se você não está por causa de químicas que está sendo ingerido, desculpa. A sua situação está pior do que o do fulano lá, que está com o negócio do Satanás. E aí? Gente, o resumo da ópera. Só sei que saiu um monte de gente. Estava fazendo lá a função do anticristo. Um vídeo diferente, porque hoje eu venho falando do anticristo, já vai vários vídeos. Então a gente vai subindo patamares, porque eu tenho meus alunos como nível superior. Eu não vou ficar tratando aluno como réu primário. Ai, eu vou pegar aqui também aqui na primeira série para ver se eu ensino a escrever. Não dá, né? Já estamos num outro nível. Se você quer voltar a engatinhar, você tem que procurar outra escola onde ensina a engatinhar. Aqui nós estamos num nível de adultos. Adultos espirituais, não adultos humanos. Porque você pode ter 70 anos e ser uma criança espiritualmente. E você pode ter 10 anos e ser um adulto de 350 anos, de 500 anos, 700 anos. Então as coisas são um pouquinho diferentes do que o povo vê. Eu só sei que esse fenômeno do povo sair... E aí? Eu não vou mudar o jeito que eu sou. Eu sempre fui, sempre segui e sempre fiz o que Deus manda eu fazer. Nem mais, nem menos. Mas, professor, você só se lasca. Com Deus é assim. Eu posso não crescer, eu posso não virar o popstar. Graças a Deus. Porque a partir do momento que eu virar um popstar, se eu não tiver a minha evolução do meu crocodilo interno para suportar tal situação, eu tô lascado. Porque a probabilidade de eu pegar e me afundar e me transformar de Jão de Deus para Jão sem Deus é assim, é questão de aparecer a tentação e acabar com a minha vida. Nada é à toa. Tudo tem um porquê. Só que tem gente que tá querendo fugir da realidade. Não quero saber, eu vou ver o vídeo do outro lá que tá falando que tem os ET, não sei da onde, que tem os ET, não sei o que. Tá bom. Depois eu vejo o vídeo do professor, já tô de saco cheio, não quero ver mais não. Tá bom. Não tem problema. Mas, professor, você tem que parar de ficar falando essas coisas, que isso aqui, parece que você tá chamando a atenção da gente. Estou. Porque eu sou como um irmão fazendo um papel de pai, porque é um professor. Tem que pegar meus alunos e falar: olha, pra cá, meus alunos, vocês estão escrevendo aí não é A, é E. Aí não é I, é U. Aí é A, é I, O, U. Tem gente que entende, tem gente que não. Tem gente que fala... Eu tenho relatos de pessoas que, assim, abriu a consciência de tamanha coisa que a pessoa tá com poderes e com psique tão assim evoluída, tão destravada, que as pessoas estão chegando e vendo o espírito fazendo milagre. Então, cara,
Só que essas pessoas entenderam que não pode ficar fazendo propaganda. Então não aparece, vocês não veem. Mas eu vejo, porque as pessoas estão afinando e vêm relatando para mim. A quantidade de pessoas que está tendo uma evolução monstro, o que ela não conseguiu evoluir em 50 vidas, ela está pegando em questão de 5 anos, evoluindo como nunca. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? A forma que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, já está lá nos tribunais dos céus. Os resultados já estão batendo nas portas dos céus. E tem espírito de alta envergadura que está envergonhado, com a cabeça baixa lá, porque falou que eu era meio doido da cabeça por vir aqui nesse planeta querer já implantar uma coisa mais moderna, mais avançada para o povo. Tem espírito lá que eu tô sabendo. E esse aí, moço, desculpa lá, mas você vai ter que se encarnar, reencarnar e vai ser meu aluninho, viu? Fica esperto aí, viu, espírito? Viu? Você estuda aqui, vocês fiquem espertos, porque vocês vão encarnar e vão ser meus alunos. E não vou passar a mão na cabeça, não. Porque vocês nunca passaram a mão na minha cabeça, só dificultaram a minha vida até hoje. Tudo. Pra quê? Não precisa facilitar, mas dificultar também não. Deixa fluir, sem problemas. Vamos para as notícias, porque os bastidores de fofoca já foi. Agora vamos ver os bastidores financeiro e político. Dólar ontem ficou estabilizado em R$ 5,08, com uma subida de 0,23%. E eu vou falar para você pelo gráfico, olhando o gráfico, teve intervenção do Banco Central, porque o gráfico não pode ficar tão linear e tão retinho. Não pode, ele não pode ter picos altos, porque tem especulador, e também não pode ficar muito retinho, ele tem que ter as curvas deles de naturalidade. Quando fica muito retinho, tem intervenção aí, tem caroço no angu. Então, teve subida do dólar? Teve. Câmbio Chaco também, eu estava olhando aqui, está subindo tanto a compra quanto a venda. Pressão em cima do dólar já começou. Bolsa de valores, o DAX, Bolsa da Alemanha, caindo um pouquinho dentro de uma estabilização super boa, super gorda, 15.569 pontos. A Bolsa do Brasil subiu 0,4%, ela tinha caído 0,4%, subiu 0,4%, 0,3%, 0,4%, que eu falei que ia ficar em 0,5% andando na semana, que ela ia andando na lateralidade até ver qual é que é. Mais uma que eu tô acertando. Esse canal mesmo, eu vou falar pra você, isso aqui pra gente que trabalha com bolsa de valores, se eu descobrisse alguém que acerta tanto questão de como que a bolsa vai ser, cara, eu ia ficar colado no cara pra tentar saber o que tá acontecendo, deixando de acontecer. E só vejo uma meia dúzia aí, viu? Engraçado, né? Era pra estar gente assim, atolado, assim, pedindo não sei o quê. Era pra ter empresas querendo me chamar, me contratar pra fazer. Porque, rapaz, XP, não sei o que, já era pra ter me contratado com peso de ouro. Só de eu acertar do jeito que eu tô acertando aqui. Eu, até hoje, eu não vi um analista que consegue acertar o que vai acontecer com a bolsa igual acerto. Essa é a diferença de mesclar conhecimento com mediunidade. Aí você fala assim, nossa, professor, você está se enaltecendo? Não, eu estou mostrando para vocês que o espiritual não pode ficar afastado da matéria e a matéria não pode ficar afastada do espiritual. Os dois têm que caminhar junto. Se os dois não fizer o caminho do meio, caminhar junto, mesclar 50%, 50%, não funciona. Precisa ter uma tal de uma mesclagem aí. Então hoje o que vai acontecer? Vai ficar nessa lenga-lenga aí, até alguém abrir a boca fedida e afundar toda a bolsa. É aparecer alguém, algum político falando alguma porcaria e afundar tudo. Mas tem uma tendência de queda para hoje. Por quê? Infomoney. Economia americana. Encomendas à indústria dos Estados Unidos cai 0,7% em fevereiro. Acima da expectativa, que era só de 0,5%. Pedidos somaram 536 bilhões de dólares no mês. Nos últimos 4 meses, o indicador mostrou retração em 3 oportunidades. Nos últimos 4 meses, 3 meses só afundando. O governo dos Estados Unidos está afundando. Vamos mais? Vamos mais. Infomoney.
Virgin Orbit, do bilionário Richard Branson, faz pedido de recuperação e busca comprador. A empresa, que fez seu IPO em 2021, listou ativos de cerca de 243 milhões de dólares e uma dívida total de 153 milhões de dólares. Mais uma empresa falindo, pedindo recuperação, que vai afetar os bancos e vai afundar todos os bancos lá nos Estados Unidos. A coisa não tá feia não, tá feia lá, hein? A coisa tá feia, hein? Pressão em cima dos bancos, hein? Empresas falindo, hein? Infomoney. Inovação. Bill Gates diz que pausa em desenvolvimento de inteligência artificial não vai resolver problemas, e não vai mesmo. Para Gates, seria mais proveitoso focar na melhoria, na melhor forma de usar a IA, a inteligência artificial, pois é difícil entender como uma pausa poderia funcionar globalmente. Realmente, a pausa só vai afundar a concorrência, porque vai ter gente que vai continuar desenvolvendo. Porque a inteligência artificial, ela é tão inteligente que eu vou utilizar, inclusive, para guerra. Para saber qual que é a maneira mais ideal de eu fazer para eu ganhar uma guerra. E assim vai. Vocês acham que vai parar? Não. Vai continuar. Vai ter live sobre inteligência artificial. A coisa não vai parar por aí. E vai vir. Não tem jeito de segurar a inteligência artificial. E se segurar, é para manipular o povo. Por quê? Porque alguém é dono da inteligência artificial, vai usar para si. Então, tipo, eu vou usar essa ferramenta só para mim. E os outros que se lasquem. Vocês acham que a inteligência artificial já não estava sendo usada faz tempo por pessoas poderosas? Se eu sou uma pessoa poderosa, tenho uma inteligência artificial, Bill Gates, eu vou abrir essa inteligência artificial para vocês para quê? Eu vou ficar só para mim e vou usar essa inteligência artificial para eu ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Por que está se abrindo para todo mundo agora? Porque querem manipular o povo? Ou porque já usaram bastante e um resolveu abrir e aí todo mundo teve que abrir? Só que era uma coisa que já existia a longa data, que já estavam fazendo faz tempo e já estavam usando. Pois é. E aí? Ah, inocência. Mas o povo gosta da inocência. Eles gostam de acreditar no Papai Noel. Então vai. Papai Noel tá aí. Só que o que tá dentro do saco vermelho lá, moço, pode ser no seu brinquedinho que você queria, não. Jornal Reuters. Presidente do JP Morgan diz que crise bancária nos Estados Unidos não acabou. Um grande investidor, JP Morgan, falou que a crise não acabou. Toma até um cafezinho aqui. É óbvio que não acabou. Eu venho falando que não acabou faz tempo. Porque não está sendo resolvidos os problemas. Porque para resolver os problemas tinha que acabar com os empréstimos para todo mundo. E as empresas estão falindo uma atrás da outra. Não tem mais como. Porque a quantidade de empréstimo que foi feita das empresas é algo surreal. E uma empresa, se ela está pegando empréstimo atrás de empréstimo, é porque ela já não presta. Ela não presta, já não é boa. Porque empresa boa, quando pega empréstimo, ela pega e aumenta a sua produção. Ela constrói uma fábrica nova. Mesmo tendo lucro. Ela não pode pegar empréstimo quando tem prejuízo. Ela tem que estar cheia de lucro e ainda pegar empréstimo. Para crescer mais. Para pagar também em curtíssimo prazo. As empresas fazem isso? Não. Banco quebrando? É. A Virgin lá, aquela empresa do cara lá da espacial... Cara, aquilo ali saiu dinheiro de alguém. Quem que é que perdeu o dinheiro ali? Quem? Vamos agora aqui para a muvuca aqui do Ministério do Governo Brasileiro aqui. Folha de São Paulo. É melhor tributar ricos pela renda do que pelo patrimônio. Até que enfim alguém pensando. Diz diretor de Ministério da Fazenda. Uma das coisas que eu mais vejo era, antigamente... Olha, eu tenho base, eu preciso do meu pai. Meu pai tinha construído uma casa que hoje é considerada uma casa de classe média de bairro. Na época, quando ele construiu,
Era uma casa grande, porque os terrenos na época eram grandes. E na época você pegava e fazia, vou fazer uma casa com vários banheiros, fazer umas coisas, porque agora a moda é ter vários banheiros, um de azul, outro de marrom, outro de verde, cada cor, um banheiro de uma cor. Antigamente era assim. Antigamente a casa de luxo tinha laje, porque as que não tinha luxo era só um lambril, era o próprio telhado. E assim vai, as mudanças vão acontecendo. Aí tá ali no meio do caso, o cara tá trabalhando tal, não sei o que, de repente morre, que foi o caso do meu pai, morreu. Aí minha mãe ficou com aquela casa gigante, sem o salário do meu pai, com uma pensão que não dá pra pagar as contas, e o governo vindo com imposto gigante, com coisa, azar o teu, quem mandou você ter essa casa? Pô, mas eu tinha casa gigante, porque na época eu tinha condição de pagar, agora eu não tenho condição de pagar. Agora a casa virou um coisa, e não se vende uma casa de um dia pro outro. Não se pode, o juiz bloqueia, porque tá no nome dos filhos, tá no nome não sei o quê. Então, gente, esse negócio de querer ir atrás de patrimônio, pegar herança, arrebentar tudo, pode até funcionar quando os patrimônios, as heranças, são tipo 50 mil coisa. Aí eu também sou de acordo. Mas, gente, um imóvel por filho, coisa, cara, isso é mais do que natural de herança, porque todo pai quer deixar pro seu filho alguma coisa. Então, olha, menos mal, diz o diretor do Ministério da Fazenda, ou seja, um dos diretores do Haddad. Aleluia que passou isso na cabeça ali. Será que o homem tá tentando tirar dinheiro de todo lugar e tá vendo só não, ele tá tendo que mudar o jeito de pensar. É o que eu falei, é no imposto de renda que vai pegar o cara. Você ganha mais de 100 mil por mês, é ali que eu vou te pegar. Quem mandou você ganhar mais do que 100 mil por mês? Não me interessa se você está ganhando 100 mil através de aluguel, através disso aqui. O imposto vai lá para o espaço sideral. Ninguém mandou você ganhar um monte. Só que mesmo assim ainda vão dar jeitinho, porque o brasileiro é expert para isso. Daqui a pouco vão me procurar para procurar como que eu saio disso aí. É assim, sempre foi assim. Infomoney. Fundo exclusivo vai ter come-cotas? Sem taxação, patrimônio acumulado é quase 60% maior. Entenda. Benefício tributário presente nos fundos dedicados a um só cotista. Um fundo com um só cotista? Então não é um fundo. Entrou na mira do governo em um momento em que se discute formas de elevar a arrecadação. E isso aqui tem que ser combatido. Porque é nisso daqui que os caras evitam de pagar os impostos. Porque se eu sou uma empresa investindo na Bolsa de Valores, eu, pessoa física, eu pago 15%. E não tem conversa, não tem dedução, não tem nada. Tem azar o teu. Eu pago 15%. Um cara que tem um fundo desse, que entra como PJ, ele pega, faz sem pagar nada e fica ali com o dinheiro na empresa, porque é o dinheiro da empresa, então ele entra, ele usa o dinheiro do imposto para investir mais. E aí ele ganha mais dinheiro, porque tipo assim, do lucro que eu tenho, os 15% que eu paguei, se eu não precisasse pagar, se eu fosse obrigado a pegar, eu só pagaria se eu não reinvestisse. Eu falar, pô, vou pegar esse lucro e vou reinvestir, e vou usar para ganhar mais e mais e mais. Tá entendendo? Precisa. Isso aqui sim é um imposto inteligente, que inclusive foi ventilado no governo do Michel Temer e do Bolsonaro. E agora tá ventilando aqui no coisa. Não adianta pegar e falar assim, tudo que o Bolsonaro fez eu não quero. Porque teve coisas maravilhosas ali, gente. Tem que parar com essa picuinha. Você é meu amigo, você é meu inimigo. Eu tenho que fazer tudo ao contrário. Não, esse negócio de ao contrário não presta. Coisa tá feia, hein? Estadão. Haddad discuta meta de inflação com Campos Neto e diz que não é, abre aspas, dono da verdade. O ministro da Fazenda relatou nesta terça-feira, quarta-feira é hoje, nessa terça-feira, dia 4,
que o efeito de possíveis mudanças de metas sobre as expectativas de inflação foi tema da reunião de ontem com o presidente do Banco Central. Ele frisou, no entanto, que não há intenção de antecipar a reunião do Conselho Monetário Nacional para debater mudanças na meta da inflação. No momento, disse Haddad, o Ministério ouve e lê opiniões de macroeconomistas, pesquisadores da academia e técnicos do Banco Central, para levá-las em consideração quando o colegiado decidir sobre as metas à frente. Nesse sentido, pontuou que acompanha o debate com humildade, ressaltando que não se coloca como dono da verdade. Amém. Então, quem não é o dono da verdade? O Haddad. Perfeito? Aleluia. Será que as pancadas estão fazendo bem para ele, da economia, do mercado? Será que ele está entendendo? Aí vamos lá. Poder 360. O Haddad diz que Campos Neto identificou distorções de 300 bilhões de reais. Distorção de 300 bilhões. Como assim? Precisa resolver um buraco de 300 bilhões no governo. Ou aumentar o imposto ou diminuir os gastos. Não é os 100, 150 bilhões. É 300. E aí? Ontem eu conversava com o Roberto Campos Neto, aqui na minha sala. Ele dizia que as distorções que identificou com a sua equipe somam 300 bilhões durante um evento do Bradesco BBI. Olha só o que aconteceu. Em tom crítico, Haddad afirmou que são formas patrimonialistas de apropriação do Estado brasileiro e que meia dúzia de pessoas estão se valendo de uma interpretação de alguns juízes. O que é isso aqui? É aqueles negócios dos impostos. Que tem empresas grandes, como Embraer, por exemplo, que recebeu benefício para não precisar pagar os impostos. E agora eles querem cobrar tudo retroativo e tudo mais. E aí? Se as empresas já estão quebradas, se fizer isso, explode todas as empresas. Se explode as empresas, os bancos vão ficar sem receber, porque você explodiu as empresas e os bancos não estão emprestando dinheiro, como é que vai ser? As empresas vão dar calote no governo e como é que faz? E aí? Não faz ou faz? Como é que é? Moço, o buraco é mais embaixo. Vamos lá. Infomoney. Haddad, tudo do nosso ministro da Fazenda. Pensa num cara que tá assim na mira mesmo. Se sociedade não entender que é preciso corrigir distorções, a sociedade não vai entender e não quer entender. Isso aí é uma coisa da cabeça da esquerda. A alternativa vai ser cortar programas. Perfeito. Porque nós não queremos isso daí. Nós não queremos bolsas, Bolsa Família, Bolsa não sei o que, Bolsa Gás, Bolsa... Nós não queremos isso. A sociedade, ela quer emprego para todos, salário mínimo digno para todos. A sociedade quer que ninguém ganhe menos do que R$ 4.500 por mês. É isso que nós queremos. Nós queremos com que a sociedade, com que o brasileiro ganhe de salário mínimo $1.000 por mês. Nós precisamos buscar um salário mínimo equivalente a $1.000 por mês. E não malabarismo para dar bolsa daqui, bolsa de lá, bolsa assistencialismo à torta direita. Se o seu problema é comer porque você está com fome, ok, tá aqui uma marmita para você comer. Mas não dinheiro para você pegar e gastar com coisa porcaria de biqueira, gastar com porcaria de cachaça, de boteco e gastar com porcarias de outras coisas. Moço, se fosse assim, você já pensou? Todos os programas das Nações Unidas onde eu estava trabalhando, a gente chega lá para todo mundo, vamos dar dinheiro para vocês, tudo assim, em vez de dar ração, de dar comida. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O nível planetário não é assim que funciona.
Mas e como é que tira essas pessoas dessa situação? Ué, tem que tirar de fato as pessoas dessa situação. E não ficar sustentando para criar uma osmose ali. Ficar ali. Virar um chupa-cabra ali que fica lá só sugando. Não dá, moço. Mudou, as coisas tá mudando. Então, desculpa, Haddad, você vai ter que cortar os programas. Mas será que o seu papai Lula vai deixar? O papai não vai deixar não, moço. Vai vir com força total pra cima do C. Já estão te fritando. O próprio partido onde você tá já te frita. Imagine o Lulu vai falar: esse aqui que é o culpado. Infomone. Abre aspas. Isso aqui foi a fala que arrebentou tudo e vai afundar tudo esse negócio do arcabouço. E essa fala aqui afundou o arcabouço. O Haddad falando isso aqui, ele acabou de jogar no lixo tudo que ele estava fazendo de trabalho. Pra que abrir a boca e falar uma coisa dessa? Vamos lá. Abre aspas. Uma afirmação do Haddad. Lei bem feita não tem plano B. Fecha aspas. Afirma Haddad sobre medidas para garantir arcabouço. Governo enviará ao Congresso proposta de regulamentação das subvenções da União aos estados para investimentos, barrando o uso desses recursos em custeio. Primeira situação. Nenhum projeto ele pode ser fechado. Todo projeto ele tem que ter elasticidade, tem que ter as suas possibilidades. Porque é um projeto. Todo projeto ele tem que ter saídas. E se acontecer coisa aqui, fazer tal coisa. E se acontecer isso aqui, fazer tal coisa. Se acontecer isso aqui, fazer tal coisa. Isso é linguagem de programação. Se não, se sim, se não, se sim, se não. E aí, a linguagem de programação de computador é só isso. Aí o cara chega e fala: nós não temos plano B. A gente vem e fala assim: essa é a verdade, é esse que... E ele pega e fala que não tem a verdade absoluta. Ele está mandando um projeto de arcabouço. Gente, escuta que eu vou falar para vocês. Só vai conseguir resolver a questão de tributária se tudo virar o imposto igual Simples Nacional. Ou vira tudo Simples Nacional a nível global para todas as empresas, seja gigante, seja média, seja o que for, seguindo o estilo do Paraguai, ou eles copiam a forma do Paraguai de ser, ou não vai conseguir, jamais conseguir passar por isso daí. Eu tô batendo nessa tecla e porque eu tenho certeza que vai ter que ser desse jeito. Não tem como ser outro jeito. Pensa num cara que já estudou um monte de maneiras. Os caras estão criando malabarismo. Não inventa moda. Simples Nacional. Mas o Simples Nacional tem um problema sério dos encargos, da folha. Tudo bem, acima do faturamento lá, ele sai do Simples Nacional para o Simples, para as pessoas com baixo rendimento, faturamento, para o normal. E aí você vai migrando e vai aumentando. Inclusive as coisas da folha e tudo mais. Você vai simplificando tudo. Infomoney. PIB do Brasil, Produto Interno Bruto do Brasil, o que é produzido pelo Brasil, deve crescer 0,8% em 2023, com pouco interesse de investidores, diz Banco Mundial. O Banco Mundial falou que o PIB vai crescer só 0,8%. Tanto para 2024 quanto tanto para 2025, o Banco Mundial prevê o crescimento do PIB brasileiro será de 2%. Então, para esse ano, 0,8%. Para os outros, 2%. E vão mudar no meio do caminho, porque isso é projeção. Mas para esse ano já está acontecendo, 0,8%. Aí vem uma fala do Banco Mundial, aí vem o Lula sendo mais do que o Banco Mundial e pega e sai o seguinte aqui na Isto é Dinheiro, no jornal Isto é Dinheiro. Lula diz que não concorda com previsões pessimistas de crescimento do PIB abaixo de 1%. Ô Lula, você está indo contra o Banco Mundial? Desculpa, você é mais inteligente que todo mundo.
Desculpa. Nós precisamos começar a enxergar a realidade e não os gostos, os desejos. Política, economia não é crença. É fato. Infomoney. Para a gente encerrar o vídeo com chave de ouro. Já falei, vamos repetir. Valor do aluguel tem o maior reajuste desde 2011, com alta na demanda por locação. IGPM, inflação dos aluguéis, que é considerada a inflação dos aluguéis, subiu só 1,86% em 12 meses até fevereiro deste ano. E mesmo assim os valores dos aluguéis estão subindo? Então, porque o que está acontecendo? Eu andando conversando com um monte de gente. O que está acontecendo? Pessoas que compraram seus imóveis porque não me escutaram há 4 anos atrás, antes de vir a inflação, quando o juros estava 2%. Porque eu falei lá atrás, quando o juros era 2%. Cuidado, porque inclusive eu falei do exemplo meu, que estavam vendendo um imóvel aqui, eu falei, eu não vou entrar nisso aqui, porque a projeção é de aumentar. E cantei a bola de quanto que ia ser os juros e acertei. Então eu vou falar uma coisa para vocês. As pessoas que foram e compraram o seu imóvel na planta, teve que devolver o imóvel, ficou sem, já estava programando de ir para outro lugar, agora está com dívida, está com não sei o que, está tendo que procurar outro lugar para alugar. As pessoas que tinham casas, imóveis, venderam o que puderam vender, porque não estavam conseguindo se sustentar, estavam precisando de dinheiro. O aperto foi tão grande que a pessoa vendeu a própria casa para poder ter um dinheiro na mão. E aí ela falou assim, eu vou vender o imóvel, vamos vender o imóvel, e aí a gente dá entrada em outro com a diferença. Então tipo assim, eu vendo uma casa, vamos vender a casa 500 mil, aí a gente pega 250 mil e a gente usa pra gente ir vivendo, e a gente pega os outros 250 mil e dá entrada no outro imóvel. Só que a entrada no outro imóvel, você não pode entrar no outro imóvel. Você tem que esperar o outro imóvel ficar pronto. E aí, as pessoas estão tendo que sair da casa própria e entrar no aluguel. E aí está aumentando a quantidade de gente vivendo aluguel. Fora que, quando se quebra a economia, se quebra tudo, você começa a olhar para a rua, todo mundo pega e fica falando, o negócio é separar, separar, separar. A moda agora tá falando para todo mundo, separa, 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 separa. Mas vou falar uma coisa para você, isso não é nada crístico, isso não é nada bom. Porque quando tem duas pessoas trabalhando junto, o crescimento é mais sustentável. Quando só tem um trabalhando, só tem um fazendo o seu movimento, tudo fica muito mais difícil. Mas eu trabalhando sozinho eu consigo crescer um monte. Se você fosse em dupla, ia ser muito mais. Isso aí você pode ter certeza. É uma coisa diferente. A moda agora é separa, 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 viver a vida, viver a vida, viver a vida. Quando vier as grandes tormentas, as doenças e tudo mais, aí você vai falar assim, nossa, eu precisava tanto de alguém para estar comigo. Moço, o povo não enxerga nem um palmo à frente, quanto mais a esquina lá na frente. As pessoas estão sem noção do perigo do que vai acontecer nesse planeta. As pessoas estão sem noção do que é uma família. As famílias estão sendo destruídas pouco a pouco, tempo a tempo. E todo mundo achando normal. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Não estou falando que você tem que ficar com alguém violento, com alguém que não presta, tudo mais. Não estou falando isso, não. Muito pelo contrário. Nesses casos tem que resolver mesmo no ferro e fogo. Mas o que eu estou vendo de gente, só porque não tá. Porque a relação da carne, sabe, o prazer carnal não está tão bom, vou pular cerquinha. Depois vem as consequências. Que Deus abençoe, jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.